Então, pessoal, vamos começar aqui já logo, né? Porque a gente já começou com um certo atraso. Então, para a gente já ir adiantando já, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre os reinos e impérios africanos, né? Abordando o tema aqui da semana 4 do PET 2. Semana passada a gente abordou a semana 3, né? E semana que vem a gente vai fazer a complementação dessas duas semanas, as semanas 3 e 4. Então vamos lá. Reinos e impérios africanos. A gente até já falou um pouco sobre esse tema no começo do ano, né? Nas primeiras aulas nossas lá pelo Meet. Então vamos começar aqui. Recomendo que vocês sigam o meu canal no YouTube. Só para lembrar vocês também que essa aula aqui está sendo gravada, tá bom? Para depois ser postada no canal. Professor Edivaldo História, aí vocês vão lá, acessam, se inscrevam lá, porque todas as aulas são postadas lá sempre, tá bom? E também sigam o canal do professor Dimas Antônio. Parte do conteúdo das nossas aulas foi tirado do conteúdo das aulas dele, tá bom? E ele está sempre postando as correções das atividades, isso aí pode ajudar vocês na hora de fazer as atividades. Então vamos lá. Quando a gente fala sobre os impérios, os reinos africanos, né, a gente vai estar abordando a África pré-colonial. A estrutura social, a estrutura das, das populações, dos agrupamentos humanos, né, que ocupavam a África antes dela ser colonizada, antes, né, do período da expansão marítima, né? Então vamos lá. A maioria dos africanos escravizados vinham de regiões da África subsaariana, ou seja, dessa região aqui, né, que fica do deserto do Saara para baixo, ok? O tráfico negreiro foi amplamente explorado devido à alta lucratividade, né, porque os europeus eles compravam esses africanos aqui, né, das tribos, eles compravam eles muito baratos e vendiam eles a um preço muito elevado, muito caro, ou seja, eles lucravam muito. E também pelo baixo preço dos produtos de troca, porque muitas vezes quando eles iam comprar esses escravos aqui na África, eles davam produtos assim de baixo valor, né? Davam barril de pólvora, dava uma arma, né? Dava um barril de melado, dava bebida, né? Em troca desses seres humanos escravizados e que eram vendidos depois a um preço muito elevado. Okay? Por isso que o tráfico negreiro, o tráfico de escravos africanos durou tanto tempo, pessoal, porque era um negócio lucrativo. Povos do tronco linguístico banto se fixaram nas regiões da savana e formaram várias culturas, ok? Inicialmente, suas economias se baseavam na caça e na agricultura. Então, inicialmente, a gente vai ter os povos bantos, né? Eles vão ocupar mais ou menos essa região aqui de baixo, ok? Nas regiões assim mais próximo da savana, abaixo aqui da região de onde é o deserto do Saara, né? E quando a gente fala em povos bantos, em tronco linguístico banto, né? A gente está falando de um povo com várias civilizações, vários grupos. Não é um povo unificado, não é um povo que tem um governo único, né? São povos que têm algumas características em comum, mas também têm muitas diferenças. São povos distintos, né? Vários povos que são categorizados como povos bantos, ok? Avançando aqui, o contato entre as tribos, seja por deslocamentos populacionais, desastres naturais ou conflitos, levou à formação de pequenos estados e, por sua vez, ao desenvolvimento de um articulado comércio de gêneros agropecuários. As dificuldades de sobrevivência levaram à valorização de proles extensas. Havia uma grande veneração à gestação na arte e na religião desses povos. Havia a posse coletiva de terras e os lotes eram distribuídos e tributados pelo chefe da tribo. Então, pessoal, quando a gente fala em África, né, a gente está falando no local onde surgiu a espécie humana, né? Então, vai ser na África que a gente vai ver as primeiras manifestações, né, da Revolução Agrícola, né, as primeiras manifestações de uma organização social em pequenas comunidades, depois em comunidades de médio porte, né, a primeira formação
das cidades, né? Então tudo isso aí a gente vê dentro do contexto do continente africano. E como era uma época onde as pessoas literalmente lutavam contra a natureza para garantir a sua sobrevivência, né? A valorização da gestação, de ter filhos, né? O lance de você ter um filho era algo muito valorizado, era algo sagrado. A gravidez era considerado algo sagrado, venerado entre as culturas eh, da África pré-colonial, né? Inclusive das primeiras populações que se agruparam, né, na África, ok? Aqui a gente tem uma estátua iorubá representando uma mulher grávida, representando justamente esse aspecto, né, da cultura deles, a valorização da gestação, a valorização da prole. A divisão das tarefas era feita entre todos os membros da família, inclusive escravos e parentes mais pobres. Os escravos mais prestigiados eram utilizados para os combates militares entre as tribos rivais. Outra parcela de escravos trabalhava junto aos camponeses e acabavam sendo incorporados ao ambiente familiar. Alguns escravos chegavam a desfrutar de alguns privilégios e poderiam até mesmo ter algum tipo de posse. A inserção social de escravos só não acontecia na livre escolha de uma esposa ou na participação das questões políticas. Então, pessoal, o escravo na África, a escravidão ela sempre existiu, né? Então, na África já existia o hábito de você escravizar um prisioneiro de guerra, né? Alguém que está devendo muito dinheiro a você, ele vai lá e vende a liberdade dele para pagar a dívida, né? E isso era muito comum. Só que há uma diferença entre a ideia da escravidão na África antes da colonização e da África pós-colonização, porque a escravidão que ocorreu na África mesmo não é que era uma escravidão, como é que eu posso dizer? Não vou dizer que era uma escravidão mais leve, era difícil você ser escravo na África também. Mas, acho que em qualquer lugar, né, é difícil você ser escravo. Mas havia uma questão de uma maior participação, uma maior abertura para a inserção social do escravo dentro da sociedade africana do que na sociedade colonial. Por exemplo, no Brasil, né, onde os negros, os escravizados, até os índios mesmo, né, mesmo os índios que eram defendidos pela Igreja Católica, qualquer um que não fosse europeu era considerado inferior, né? Então é o que a gente vê aqui nesse slide, há uma maior participação do escravo. O escravo ele pode ter alguma posse, né? Ele pode até lutar nas guerras lado a lado, né? Ele pode ter algum prestígio dentro da sociedade, mesmo sendo escravo, ok? A religião na África pré-colonial. As práticas religiosas dessas tribos africanas contavam com uma grande variabilidade de crenças. Em algumas culturas, as manifestações naturais eram temidas e vistas como uma consequência direta do comportamento dos deuses. Dessa forma, diversos rituais eram desenvolvidos com o propósito de apacentar tais forças. Ou seja, pessoal, um período de muita chuva que atrapalha uma colheita, né? Ou então um período de muita seca que dificulta o plantio, né? Uma enchente em algum rio, né? Algum desastre natural que pode vir a acontecer, tudo isso eles atribuíam à insatisfação dos deuses. Então eles promoviam rituais, promoviam sacrifícios, né? Faziam todo tipo de cerimônia para tentar acalmar esses deuses, ok? E dentro da África existe uma grande pluralidade de crenças. Existem várias religiões, várias crenças, várias visões, né, de enxergar a espiritualidade, ok? Em outras culturas, animais eram compreendidos como representantes de determinadas virtudes e características. Por exemplo, se a gente for pegar mesmo no Egito Antigo, né, onde haviam deuses com características humanas e características de animais, né, deuses que eram meio humano com cabeça de cachorro, que eram humano com cabeça de coruja, né, cabeça de falcão, isso era muito comum, tá bom? As religiões afro-brasileiras. A gente sabe, pessoal, que a história do Brasil está muito enraizada na história da África, né? Principalmente pelo fato da escravidão. As pessoas elas eram tiradas das suas terras à força, contra a sua vontade,
e eram trazidas aqui para o Brasil para trabalharem como escravos, né? E quando elas vinham para cá, elas traziam a sua língua, a sua cultura, a sua religião, os seus costumes, né? E tudo isso acaba meio que sendo incorporado dentro da cultura brasileira. E a gente vai ter aquilo que a gente chama de sincretismo religioso, né? Que é o quê? Que é a mistura de elementos de uma religião com elementos de outra religião, fundando uma religião nova, né? Muitas vezes esses elementos recebem novos nomes, ok? Mas não quer dizer que eles perdem o significado, eles só ganham novos nomes, novas nomenclaturas, né? Às vezes novos símbolos para representar um mesmo significado. Um desses exemplos seria a Umbanda. A Umbanda é marcada pelo forte sincretismo entre o catolicismo, o espiritismo e religiões afro-brasileiras. A Umbanda é uma religião brasileira que mescla elementos do catolicismo, do espiritismo e das religiões afro-brasileiras. Tá bom? Então aqui a gente tem a Umbanda e aqui uma imagem, né, um exemplo de um altar em templo de Umbanda. A gente vê elementos, né, da cultura das religiões africanas, né, principalmente da cultura iorubá, que vai influenciar tanto a Umbanda quanto o Candomblé, né? Mas a gente também vê elementos da religião católica, né? A gente vê santos, a imagem aqui de Jesus, a imagem de Nossa Senhora, né? Então é isso que a gente chama de sincretismo, a mistura entre elementos de duas religiões, tá bom? Avançando aqui um pouco mais. O Candomblé. O Candomblé é uma religião afro-brasileira que foi trazida pelos africanos escravizados. É derivada de cultos tradicionais africanos, na qual há crença em um ser supremo, o Olorum, né, ou Mawu, ou Zambi, dependendo da nação. Esse Deus supremo, né, esse Deus criador de todas as coisas, ele vai receber vários nomes dependendo da cultura, mas está representando a mesma entidade, né? Então, há a crença em um ser supremo e o culto dirigido às forças da natureza, personificadas na forma de ancestrais divinizados, os chamados orixás, voduns, inquices, dependendo da nação também. Então vai ter essa figura, né, de um Deus supremo, dentro da ideia do candomblé, dentro da ideia do próprio Yorubá, né? No candomblé existem várias vertentes, né? Cada uma delas costuma ser dedicada ao culto a um orixá específico ou mais de um, né? Então é isso, pessoal. E os orixás, como foi dito aqui, eles eram ancestrais, né? Que ficaram conhecidos dentro da cultura, que foram associados a eles, que lhes foram atribuídos forças dos elementos da natureza, ok? Entre os orixás aqui a gente tem um exemplo do Oxum, da Yansan, do Ogum, do Xangô, do Exu, o Oxalá, o Oxóssi e Iemanjá, né? E aqui a gente tem duas imagens aqui, a primeira com a roda do candomblé, olhem só a predominância, né, da cor branca, que representa pureza, e aqui um casamento no candomblé, ok? Agora vamos falar um pouco dos impactos da colonização e do tráfico negreiro na cultura dos povos africanos. Beleza? Vamos lá. A partir do processo de expansão marítima empreendido pelas nações europeias e o desenvolvimento do tráfico negreiro, diversas dessas culturas foram profundamente transformadas. No ambiente colonial, várias das tradições foram reinterpretadas à luz das demais culturas que conviviam no continente americano, né? É aquilo que eu disse, as pessoas elas vinham da África escravizadas, né, chegavam aqui e continuavam com a sua cultura, com a sua visão de mundo, mas eles tinham contato com as outras culturas, né? Havia uma mescla, um sincretismo entre essas culturas, a cultura europeia que estava sendo implantada aqui na colônia, né? A cultura dos africanos escravizados que vinham, né, da África para trabalharem aqui como mão de obra escrava, né? E às vezes até também elementos da cultura indígena, né? Então a gente tem esses três pilares aí dentro da cultura brasileira, né? A cultura indígena, a cultura africana e a cultura europeia, tá bom? Contudo, as poucas características aqui levantadas sobre as culturas africanas
demonstram a existência de todo um modo de vida rico e diverso, estabelecido antes do contato com o europeu civilizado. E europeu civilizado entre aspas, né, pessoal? Porque já existia uma forma de organização, uma forma de visão do mundo, uma forma de economia, uma forma de governo, né? Uma forma de se estruturar socialmente, né? Já implantada entre as populações da África que foram reprimidas e escravizadas para trabalharem nas colônias. É claro que já existia um processo de escravização dentro da África, mas esse processo ele foi muito intensificado e assim é muito ampliado, muito mesmo, né, para poder atender aos interesses econômicos da Europa na colonização de outros territórios, né? Então é isso aí. Vamos avançando aqui. Reinos e impérios africanos. Só falando aqui um pouco sobre essa questão aqui da escravização, né? Como eu disse para vocês, havia escravidão na África antes, né, do processo de colonização, antes da chegada dos europeus, né, dos primeiros contatos dos europeus, já existia já uma cultura escravista dentro dos reinos, das sociedades africanas, ok? Só que essa prática da escravidão, ela acontecia em guerras, né? No máximo, assim, o caso de alguma dívida, né? Um grupo vai lá e guerreia contra o outro e o grupo que perde é capturado e escravizado, né? O tráfico, o comércio de escravos, ele acontecia também, acontecia, né? Principalmente na rota saariana, né? Na rota subsaariana lá, naquela região pouco abaixo do deserto do Saara, onde existiam várias caravanas de comércio que vendiam não só escravos, mas vendiam sal, vendiam noz de cola, né? Vendiam vários outros produtos e havia sim uma escravidão, mas a partir do momento da chegada do europeu, essa escravidão ela tomou um outro caráter, né, uma outra figura, porque a escravidão ela não se dava só em uma ocasião de guerra, mas em uma ocasião de conflito, de combate, uma ocasião de dívida, né? Começaram a acontecer na África em busca né, da manutenção desse sistema escravista, expedições mesmo, onde as tribos que eram mais próximas dos europeus, que recebiam armas, que recebiam, né, um aparato maior desses europeus pelo comércio de escravos, esses grupos africanos invadiam tribos menores com o objetivo único e exclusivo de capturar as pessoas que ali viviam para escravizá-las, né? Então a gente vê uma grande transformação, uma grande deformidade mesmo, né, na estrutura social que existia na África antes e para o que aconteceu depois, né, do processo de colonização empreendido pelos europeus, né, com a base da mão de obra escrava. Então vamos lá. Reinos e impérios africanos. O continente africano é conhecido por ser o berço da humanidade, pois foi onde os primeiros seres humanos surgiram. Milhares de anos depois, o continente passou a ser habitado por diversos povos importantes que formaram reinos e impérios. Então vamos lá ver quais foram esses povos, né? Antes a gente tem que falar um pouco do deserto do Saara. O deserto do Saara é o maior deserto do mundo e foi importante devido ao intenso comércio realizado principalmente por povos árabes. Eram caravanas de pessoas vendendo mercadorias como ouro, noz de cola, marfim, sal, vidro e até mesmo pessoas escravizadas. Aquilo que eu disse, né, pessoal? A rota subsaariana, a rota do deserto do Saara, onde passavam essas caravanas, né? Inclusive o islamismo nasceu dentro de um contexto dessas rotas de comércio, né? O profeta Maomé, que é o principal, o protagonista principal, né? O porta-voz maior do islamismo, ele participava, né? Ele era um comerciante dessas rotas subsaarianas, né? Então eles faziam comércio aí de todo tipo de produtos, inclusive pessoas escravizadas. O território também fez parte das rotas transsaarianas que atravessavam o Saara de norte a sul, vendendo mercadorias para as populações que viviam mais distantes.
Para atravessar o deserto, era preciso utilizar camelos, pois esses animais conseguem aguentar muitos dias sem água e a travessia completa durava cerca de 2 meses. Então era um trajeto muito duro, muito difícil, né, que era realizado com o uso dos camelos, né, que aguentavam, que tinham uma estrutura fisiológica que era capaz de aguentar essa rota, de comércio, né, por tanto tempo aí no deserto, num ambiente hostil como o deserto do Saara. Aqui a gente tem uma ilustração, né, do território que ocupa o deserto do Saara, é o maior deserto do mundo, né? Toda essa região aqui norte da África, demarcada aqui, é o deserto do Saara, né? E aqui a gente tem uma foto representando aqui uma caravana, né, sendo atravessada aqui com alguns produtos e os camelos. O reino de Gana. Esse reino era rico em minas de ouro, e eles trocavam o metal precioso por sal, peles de animais e alimentos. O líder do reino de Gana era chefe político, militar e religioso, e no século XIII entrou em declínio devido a conflitos internos com os almorávidas. Nesse período, o reino foi incorporado ao Império Mali, né? Então, pessoal, existiu esse reino de Gana aqui. Antes existia um império antes aqui do reino de Gana que acabou desaparecendo, né? Acabou sendo suprimido e foi substituído pelo reino de Gana. Depois o reino de Gana, devido a questões internas, se desfez também, né? E foi absorvido por um novo império, por um novo sistema de governo, que era o sistema do Império Mali, tá bom? Lembrando aqui que o reino de Gana, essa região aqui, pessoal, vocês veem aqui que ela fica bem num ponto estratégico, né? Aqui, ó, ela fica aqui bem num ponto estratégico aonde acontecia essa rota transsaariana, né? Então, vamos lá. Pessoal, só um minutinho, deixa eu ver que barulho é esse aqui que está acontecendo aqui, eu já volto. Rapidinho. Ô pessoal, voltei. Desculpa aí, eu pensei que o mundo estava acabando, que era o apocalipse, mas não, é o vizinho aqui que está fazendo uma obra na casa. Ele está metendo a marreta ali que... Meu Deus do céu. Vamos lá. Então aqui continuando, pessoal. O Império Mali. O Império Mali foi um estado africano localizado no noroeste da África, perto do rio Níger, e que teve seu domínio durante os séculos XIII e XIV. Foi um império dentre 3 consecutivos que dominaram a região, e dentre eles o Império Mali teve longa duração e foi o mais extenso territorialmente comparado com os outros dois, Songhai e Gana. Gana, aquele que a gente já falou, né, que se desfez, e Songhai é aquele que antecedeu o Império de Gana, tá bom? Deixa eu só fechar a porta aqui para ver se diminui um pouco esse barulho. Ok. Então aqui, pessoal, aqui destacado, né, vocês viram, é o território do Império Mali. Aqui a gente tem a representação dos três impérios, né? A diferença entre um império e um reino, pessoal, é que em um reino existem pessoas que têm características em comum, né? Uma mesma língua, uma mesma cultura, uma mesma religião e um mesmo governo. Já o império também vai ter um mesmo governo, né? Um mesmo sistema político,
Porém, ele vai abranger populações, né, agrupamentos diversificados. Dentro de um império podem existir grupos de vários idiomas, de várias culturas diferentes, né? Essa é a diferença entre um império e um reino. Continuando aqui. Seguindo uma cronologia, podemos enumerar o Império de Songhai como o primeiro império que obteve o domínio sobre a região do rio Níger. Aqui é a região do Império de Songhai, né? Após o Império de Songhai, veio o Império de Gana, que desapareceu por volta de 1076. Aqui o Império de Gana, né? Desapareceu aqui no século XI, tá bom? A queda do Império de Gana ocorreu quando foi imposto um governo de berberes e dos muçulmanos. Então, ocorreu aqui uma divisão, né, interna aqui no Império de Gana e ocorreu essa invasão aqui dos povos berberes e muçulmanos. Em 1240, o rei de Mali, o Sundiata Keita, ele conquistou as terras do que antes era o Império de Gana, né? Ele conquistou as terras então dominadas pelos berberes e muçulmanos. Ergueu-se então o Império Mali, que é considerado o maior de todos os impérios medievais africanos. Então, em 1240, pessoal, vai ter início aqui o Império Mali, né? Pela liderança aqui do Sundiata Keita, tá bom? E esse império ele vai crescer e vai ter muito destaque aqui dentro da África. Porém, o Império de Mali foi muito inconstante. Certa vez, durante um período, o reino dos Mocinos, aqui pessoal, aqui os Mocinos eles viviam aqui nessa região, né, do Burkina Faso, ok? Que estava localizada na região do Alto Volta, um antigo país africano cujo atualmente se tornou o país de Burkina Faso, aqui era o reino dos Mocinos, né? Dominou uma parte de Mali e chegou até mesmo a saquear a sua capital. Okay? Então houve altos e baixos aqui durante o Império Mali. Foi o maior império? Foi. Mas não foi aquela coisa assim de hegemonia, de poder constante, né? Sem interrupções, sem intempéries, sem percalços, não. Né? Mali posteriormente conseguiu recuperar seu poderio sobre a região. Perdão. Mali posteriormente conseguiu recuperar seu poderio sobre a região, sob a chefia de Suleiman, que governou Mali de 1341 a 1360, tá bom? E aí houve a reestruturação, né? O reerguimento aqui do Império Mali, não que ele tenha sido derrubado, mas ele sofreu um grande abalo aqui, ó, com essa invasão dos mocinos. Aqui, o poderio de Mali foi justificado por importantes fatores, como o domínio do ouro, um exército poderoso e uma administração eficaz, né? Pessoal, existia muito ouro aqui na região do Império de Mali, tá bom, pessoal? Pode-se dizer que praticamente todo o ouro que circulava na região da rota transsaariana, ele vinha, né, dessa região aqui dominada pelo Império Mali. Por isso que ele era tão cobiçado, né? Por causa dessas mineração de ouro aí. Mas não foi só isso, né? Havia também um exército e uma administração que ajudou todo esse império a dar certo. Assim, o reino de Mali foi um dos mais influentes de toda a África. O ápice da dinastia Keita se deu por volta do século XIV, durante a gestão de Mansa Musa, né? Aqui está escrito errado, é Mansa Musa, tá bom? No final desse século, este reino enfrentou algumas dificuldades em governar uma área tão vasta, o que... Perdão, gente, os cachorros estão bem malucos. Professor, Oi. Ô, professor, vai ter eu que vou ter sair. que sair, que eu vou ter que ir no médico. Tá, beleza, pessoal. Depois vocês acessam lá a aula lá no canal, tá bom? Tá bom. Tchau. Tá Valeu. bom. Valeu, valeu, valeu. Valeu, até mais. Oi, Yasmin, pode continuar aqui? Pode. Então, beleza. Continuando aqui, Yasmin. No final desse século, este reino enfrentou algumas dificuldades em governar uma área tão vasta, o que o fez entrar em declínio, tá bom? E aí a gente vai ver aqui o fim do Império Mali. Agora vamos falar aqui um pouco sobre o Mansa Musa, que é considerado o homem mais rico de toda a história,
né? Até hoje o Mansa Musa é considerado o homem mais rico, né? Então vamos lá. Os pesquisadores tentaram definir uma estimativa para tamanha riqueza. Após inúmeros estudos, os especialistas acreditam que ela passaria facilmente dos 3 trilhões de dólares. Se a gente for considerar aqui essa riqueza, 3 trilhões de dólares, eu acho que até hoje ninguém conseguiu alcançar a marca, né, de 3 trilhões de dólares. Isso aqui dava para salvar muitos países da crise, né? Se bobear, dava até para acabar com a fome no mundo, não sei. Mas é uma riqueza assim absurdamente grande que até hoje ninguém, nenhum personagem histórico conseguiu superar a riqueza do Mansa Musa, né? Ele é considerado o ser humano mais rico da história. E ocorreu aí o evento, né, mais importante do Mansa Musa, que foi a peregrinação dele até a Meca. Mansa Musa, ele era islâmico, né? Ele se converteu ao islamismo e impôs, né, ele implantou o islamismo dentro da região do Império Mali. E existe um costume entre os islâmicos de pelo menos uma vez na vida eles fazerem essa peregrinação até a cidade de Meca, que é a cidade sagrada, né, a cidade muito importante para a história do Maomé, para a história do islamismo, ok? Então ele fez essa peregrinação, olha só. Em 1314, fez uma viagem até a cidade de Meca, exibindo mais de 60 mil homens, entre civis, soldados e escravos, em uma luxuosa caravana. Imagina você ver um agrupamento de 60 mil homens, né? E uma caravana muito luxuosa, muito rica, né? Muito ouro, tudo de melhor, atravessando o deserto. Imagina só. Durante essa peregrinação, ele fez uma parada no Cairo, e ao longo dessa jornada doou muito ouro. Inclusive, ele doou tanto ouro, ele distribuiu tanto ouro nessa passagem que ele fez para o Cairo, que o Cairo ele entrou em crise, né? Disse que em grande parte o comércio subsaariano ele recebeu um incentivo, uma tunada muito forte, né? Devido a essa passagem, a essa peregrinação dele até a Meca. Mas o Cairo entrou em crise, porque foi tanto ouro que ele deixou lá, que como tinha muito ouro disponível, né, depois da passagem dele, o valor do ouro diminuiu. Então ocorreu uma crise lá, as pessoas tinham tanto ouro que não sabiam o que fazer com tanto ouro. Imagina só que loucura. Continuando aqui. O império teve seu apogeu no início do século XIV com o governo de Mansa Musa, que foi o responsável por converter todo o império para o islamismo. Em sua peregrinação à Meca, como um costume do Islã, Mansa Musa teve o acompanhamento de cerca de 15 mil homens. Dizem que nessa comitiva tinha cerca de 100 camelos e uma expressiva quantidade de ouro. Então olha só para você ver, existem contradições, né? Nessa fonte aqui dizem que eram 60 mil homens, aqui dizem que é 15 mil homens, mas de qualquer forma era uma peregrinação, uma expedição absurdamente grande, né? Nessa peregrinação ele trouxe para Mali vários mercadores e sábios que ajudaram na divulgação da religião islâmica, ok? Então quando ele volta da Meca, ele traz várias pessoas da Meca para ensinar o islamismo dentro do Império Mali. Ok? Foi Musa que trouxe também o poeta arquiteto Abu Ishaq, conhecido também como Esserheli, que foi quem planejou a grande mesquita de Djingareyber, que teve início sua construção em 1325 e foi terminada por Kandu Musa, né, um descendente aí do Mansa Musa. Aqui a gente tem, né, a mesquita de Djingareyber, né, um dos principais pontos turísticos atualmente, né, e muito importante, ponto histórico, né, dentro do que foi o Império Mali. Continuando aqui, quando retornou ao Império, Mansa Musa determinou a construção de escolas islâmicas na capital do Império. Assim, a capital, que era conhecida por ser um grande centro comercial, ficou conhecida também como um grande centro de estudos religiosos. Okay?
Então, não era só uma capital, uma capital de comércio, né? Era uma capital de conhecimento, uma capital de estudos. Ele fundou universidades, né? Pessoas vinham de longe para poder estudar aqui, ó, dentro das escolas fundadas por Mansa Musa. Referindo-nos ao comércio, o Império controlava as principais rotas comerciais transsaarianas da costa sul ao norte. Então, havia um grande acúmulo de riqueza aqui pelo Império Mali. Dentre os principais produtos comercializados estavam o ouro, o sal, o peixe, o cobre, escravos, couro de animais, noz de cola e cavalos. Ok? Agora vamos falar aqui um pouco sobre os povos bantus, né? Eram povos porque eram vários grupos, né? Várias povoamentos que formavam, que se classificavam, que se categorizavam dentro desse conceito aí dos povos bantus, né? É um tronco linguístico, ok? Que abrange várias culturas, vários agrupamentos de pessoas, né? Banto ou Bantu é o termo utilizado para se referir a um tronco linguístico, ou seja, é uma língua que deu origem a diversas outras línguas no centro e no sul do continente africano. Aqui a gente tem a região, né, de predominância banto. O termo acabou sendo aproveitado para se referir ao conjunto de 300 a 600 grupos étnicos diferentes que povoam a mesma área. Trata-se de uma classificação baseada na semelhança linguística, e por isso a palavra banto não se refere a um povo, nem sequer a uma etnia. Como foi dito, né? Calcula-se de 300 a 600 grupos étnicos que se encaixam aqui dentro da categoria dos bantos, né? O termo foi usado originalmente por W. E. Blake, né, de 1827 a 1875, com o significado de povo, como é refletido em muitos dos idiomas, né? Ou seja, banto significa simplesmente povo, ok? Boa parte usa a palavra Ntu, ou uma derivação com referência a um ser humano. Ba é um prefixo comum em muitas das línguas, que indica o plural, ou seja, Ba, Ntu seriam muitos povos, né? Os idiomas banto formam uma família de cerca de 1.500 línguas diferentes. Só para a gente ter uma noção, né, do quão amplo, do quão plural é a categoria dos bantos, né? O grupo dos que se categorizam como bantos. Ok? Importante ressaltar que essa classificação não espelha a visão desses povos em si. Em geral, cada grupo em todos esses países, mesmo os que não possuem população banto, consideram qualquer outro grupo que não fale a sua língua, não siga a sua religião ou não habite a mesma área e compartilhe das mesmas tradições, eles consideram esses grupos como um grupo estrangeiro. O próprio conceito de nacionalidade, angolano, queniano, zambiano, é algo ainda novo para o africano comum, né? Então eles não se enxergam como um povo unificado, como os povos bantu, não, né? Para eles se enxergam como um povo que vive um território, que tem uma religião, que tem um costume, que vive em um local, né? Aqui a gente tem alguns exemplos de povos bantus, né? A gente tem os Benguela, tem os grupos de Angola, né? Os grupos do Congo, os grupos de Mandjolo, né? Só para a gente ver aqui a pluralidade dos povos bantus. Quando foi dito aqui, ó, que o conceito de nacionalidade dos povos bantus não, dos povos africanos, né, em geral, é um conceito recente, é porque não havia uma divisão clara de fronteira, de território, né, no território africano por grande parte desses grupos, né? Essa definição, essa divisão de fronteiras, ela foi definida não por um interesse populacional, mas por um interesse exploratório dos povos europeus, né? No que a gente chama de Conferência de Berlim. Conferência de Berlim. Há 130 anos, em 1885, terminava na Alemanha um encontro de líderes europeus que ficou conhecido como Conferência de Berlim. O objetivo era dividir a África e definir arbitrariamente fronteiras que existem até hoje.
aí na divisão da África que eles fizeram, né? Ah, esse pedaço aqui vai para Bélgica explorar. Esse pedaço aqui vai para Espanha explorar. Esse pedaço aqui vai para Inglaterra explorar, né? Então a África ela foi definida, ela foi fatiada. Olha só, a gente tem aqui algumas charges, né? Como quem diz, qual pedaço que você vai querer? O pedaço aqui maior é meu. Esse outro pedaço aqui que tem ouro é meu. Esse pedaço aqui que tem marfim é meu, né? Foi uma divisão basicamente assim mesmo que foi feita, ok? Então, só que essa divisão não respeitou a configuração da população, a cultura da população que vivia ali, né? Pessoas de línguas diferentes, de pensamentos, de religiões, de culturas diferentes foram colocadas no mesmo país. Isso aí gerou uma série de guerras civis, uma série de conflitos que até hoje geram muitos atrasos no desenvolvimento da África, tá bom? Continuando aqui sobre os povos bantus. Os bantus não constituem toda a população africana nativa ao sul do Saara. Na verdade, acredita-se que a sua maioria tenha vindo dos atuais Nigéria e Camarões, e nos primeiros séculos da era cristã se espalharam por todo o sul da África, quase substituindo o grupo anteriormente predominante, os Khoisan, leia-se Khoisan, né? Obosquímanos, que ainda hoje vivem em pequenos bolsões, desde Angola até Moçambique, passando pela África do Sul, ok? Então os Khoisan, eles são esses grupos, né? Eles são grupos semi-caçadores e coletores. Alguns desses grupos eles são totalmente nômades ainda, né? Eles preservam um estilo de vida tribal, ok? Só que hoje em dia é muito difícil, né, você ser nômade, à medida que existe uma ocupação do território cada vez maior pelas áreas urbanas, né? E conhecimento da agricultura com certeza já chegou até eles, né? Eles já devem ter alguma prática de agricultura, mas são grupos que até hoje preservam muitas das suas culturas, muitos aspectos de suas culturas, né? Que são milenares, ok? São os Khoisan aqui que habitavam o território que posteriormente foi ocupado pelos bantus, né? Continuando aqui sobre os bantus, ao contrário dos Khoisan, caçadores nômades, os bantus já desde o início praticavam a agricultura, a caça e a pesca. Isso aqui até inclusive é um dos fatores que levaram, né, os bantus a terem uma maior facilidade de ocupar o território e de prevalecerem sobre os Khoisan, que tinham que ficar o tempo todo mudando de um território para outro em busca de alimento, né? Além disso, conheciam a metalurgia, o que deu uma grande vantagem na conquista dos povos vizinhos. A metalurgia aqui também é importante porque você tem uma arma de metal, ela é mais resistente que uma arma de osso, uma arma de madeira, né? Ela acaba levando uma vantagem na hora do conflito. Entre os diversos estados bantus, destacou-se um grande reino, o Reino do Congo, que dominava grande parte dos atuais Congo e Angola, ok? Aqui a gente tem um mapa, né, representando aqui a região Congo-Angolana, tá bom? Aqui em amarelo seria a região Congo-Angolana, né? Aqui em verde a região das florestas tropical e equatorial, ok? Aqui o Reino do Congo, destacado aqui, tá bom? E aqui o deserto do Saara aqui por cima e os limites do deserto delimitados aqui por essas linhas. Continuando aqui sobre os povos bantus. Outro importante reino se localizava na região entre o Zimbábue e Moçambique. Note só, existem vários reinos, vários grupos, vários sistemas políticos dentro de um mesmo agrupamento, né, que são os bantus. Quer falar alguma coisa, Yasmin? Não. Então, beleza. Se tiver alguma dúvida, pode falar, tá? Que eu tô falando rápido aqui para ver se a gente consegue correr o conteúdo. Tá. Mas pode perguntar, não precisa ter acanhamento nenhum, não. Então, seguindo, né? Aqui, ó, sobre a região aqui entre o Zimbábue e o Moçambique existia o reino Shona, né, do povo Shona. Fundou o Império Monomotapa, sendo que ainda hoje podemos ver as ruínas das imponentes muralhas de sua mais importante cidade, a Grande Zimbábue, construída no século XIII. Aqui a gente tem as ruínas, né, da Grande Zimbábue. Olha só aqui as fotos, várias fotos, né, dessas ruínas. E aqui uma representação artística de como que deveria ser essa cidade, né, na época que ela estava no seu auge, né? A gente vê aqui na representação ela ainda sendo construída. Vamos lá.
No século IX, várias cidades bantas estavam ligadas ao comércio do Oceano Índico, comparadas aos mais ricos centros comerciais do mundo, onde se comercializavam marfim, ouro, pedras preciosas, ferro, couro e escravos. Então, apesar do povo banto não ser um povo unificado, né, eles eram um povo muito evoluído, muito bem desenvolvido, dominavam a agricultura, né, fundavam reinos, ok? Aqui na região destacada aqui no mapa, em vermelho, são as regiões que faziam comércio no Oceano Índico, né? Essa região do Oceano Índico era uma região muito rica em comércio, né? Porque eram as regiões aqui da África, regiões da Europa Oriental que faziam comércio, né? Das Índias, a própria Ásia, né? Deveria fazer em algum nível comércio aqui nessa região, né? Então essa região aqui destacada, que era ocupada por povos bantus, né? Era uma região muito rica comercialmente. Os maiores centros eram Mogadíscio, a capital da Somália, Quiloa, na Tanzânia, Malindi, do Quênia, e Sofala, de Moçambique. Tá bom? Que as regiões de maior comércio no Oceano Índico. Agora vamos falar um pouco sobre o povo Iorubá. Segundo sua mitologia, eles teriam surgido na cidade de Ifé, na atual Nigéria, local considerado sagrado, e possuíam um líder político e religioso chamado Oni. A cultura iorubá influenciou a brasileira, já que muitos deles foram trazidos para o Brasil na condição de escravizados. A maior influência é o sincretismo religioso do candomblé com o catolicismo, além de algumas crenças, valores e até mesmo palavras. Os orixás são seres míticos ancestrais de origem iorubá e possuem características e sentimentos humanos. Tá bom? Isso aqui no geral a gente até já falou, né? Vamos lá. Aqui a gente tem uma representação dos orixás, né? Dos povos iorubá. Aqui, ó. Iorubá é o nome de uma das maiores etnias do continente africano em termos populacionais. Aqui é a região onde costumavam viver, né, onde ainda vivem, né, ainda tem uma grande influência desses povos iorubás, pouco aqui abaixo do que era o Império Mali, né, e um pouco abaixo aqui das rotas transsaarianas, na atual Nigéria. Na verdade, o termo é aplicado a uma coleção de diversas populações ligadas entre si, por uma língua comum de mesmo nome, além de uma mesma história e uma mesma cultura. Ou seja, não era um povo unificado, né? Mas eles tinham essas características em comum, uma mesma língua, a mesma religião, uma identificação, né, como povo, como grupo. Os grupos étnicos que vivem próximos aos iorubás são os Fon, os Ibo, os Igala e os Idoma. Ok? Vamos lá. A maior parte dos iorubás vive na região da Nigéria, mais precisamente na região sudoeste do país. Há também importantes comunidades presentes em Benin, Gana, Togo e Costa do Marfim. Devido ao tráfico de escravos, bastante ativo na área entre os séculos XV e XIX, muitos traços da cultura, língua, música e demais costumes foram disseminados por extensas regiões do continente americano, com destaque para o Brasil, Cuba, Trinidad, Tobago e Haiti. Boa parte da população negra no território do Brasil veio de terras iorubás. Aqui a gente tem algumas rotas, né, que eram usadas nesse tráfico de escravos, né? Grande parte deles vinham daqui da região da Nigéria, eram povos de cultura iorubá, ok? Aqui a gente tem uma representação melhor, mais nítida, né, de como que ocorriam essa rota de tráfico de escravos, ok? Deixa eu te falar, Yasmin, se você não se importar, a gente pode continuar na próxima aula, né? Aham. Então, beleza. Sobre isso aqui que foi explicado, você quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Não. Então, tá bom. Então, até a próxima aula, Yasmin. Vamos fechar aqui hoje. Até. Até, obrigado. Tchau, tchau. De nada, tchau.